E teve um segundo evento que me chamou muito a atenção, e ali de fato vocês ganharam meu coração. Foi quando vocês foram pregar e cantar lá na igrejinha que eu fazia parte. Alguém aqui mora no Sítio Cercado? Deixa eu ver se tem alguém. Você vê, é tão longe que ninguém mora lá. Mas alguém já conhece lá, tem noção mais ou menos? Então, agora imagina o Sítio Cercado há, sei lá, 12 anos atrás. Né? Eu até achei estranho eles não irem com segurança lá. Chegaram todo mundo com seus carros, sem blindagem. Mas aquele dia vocês ganharam meu coração, porque a gente já tinha feito vários convites para outros grupos e outros pastores ministrar, mas sempre tinha uma desculpa, porque afinal era uma igreja pobre, distante, que não tinha nada a oferecer, inclusive provavelmente nem oferta a gente deu, era mais fácil acho que vocês darem uma oferta para a gente. Mas aquele dia vocês ganharam o meu coração, porque o mesmo grupo que estava cantando diante de uma multidão de pessoas no Teatro Positivo, era o mesmo grupo cantando e pregando uma igreja na periferia de Curitiba. E desde então eu me apaixonei por essas famílias que hoje estão aqui construindo um MAP, então por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. O Marcos, para mim, é um cara que me vem a palavra integridade quando eu penso dele. A fama do Marcos chegou para mim através da Márcia, a esposa do Wesley, e ela sempre falou para mim dele com muito amor, muita integridade, um homem íntegro. O Tico, um amigo querido, amado, que tem sido alguém muito importante na minha vida nesse último ano. A dor que um dia quase tirou a sua vida é a dor da onde Deus tirou a cura para me cuidar nesses dias. Você tem sido muito importante para mim. Eu tenho muitos amigos, muitos pastores amigos, muitos conhecidos, não posso reclamar disso, mas quando eu precisei de ajuda, Deus me lembrou de você. E você tem sido muito importante nisso. E o Adeildo, um dos meus pregadores preferidos no Brasil. Eu já perdi as contas de quantas mensagens eu já ouvi, já preguei na minha vida, então a maioria delas eu esqueço, até as que eu prego, porque eu creio que a mensagem ela tem um poder para aquele momento, para aquela época, mas as tuas mensagens dificilmente eu esqueço. Inclusive tem uma que você pregou sobre a sexta-feira da Páscoa, eu não lembro exatamente do tema, mas também não sei que ano que foi, só sei que faz mais de uma década, e eu nunca esqueci daquela mensagem. E volta e meia, numa sexta-feira, eu digo, eu nunca me esquecerei. E aquilo ali prepara o meu final de semana. Então, isso é só algum dos motivos pelos quais eu estou muito feliz de estar aqui. E eu estava orando, buscando em Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar aquilo que Deus está falando para essa comunidade, para esse tempo. E eu acredito que essa palavra ela chegou. Então, eu quero poder compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração, que eu acho que faz sentido para nós, como igreja, como comunidade, como MAP. Eu falo para nós porque eu comento com a minha esposa e com alguns amigos que se tem uma igreja na cidade que eu gostaria de fazer parte como comunidade, que não fosse a minha, seria o MAP. Não teria, na verdade, outra igreja que eu gostaria de estar que não fosse essa. Por quê? Não é porque a banda é boa, e a banda é muito boa, e desde que eu conheço vocês, a banda é boa. E quando eu falo que a banda é boa, é porque assim, ó, eu fui músico muitos anos, dos ruins, mas fui. E é difícil você ter uma banda que é técnica e tem unção. Ou eles são tecnicamente bons, mas não tem unção. Ou eles têm unção, mas são ruins, que era o nosso caso. A gente tinha muita unção quando a gente trocava, mas a gente era muito ruim. Aí, obrigado, estou ficando com a boca seca já. E às vezes, a gente estava na unção e o povo sentindo a unção, mas errava a nota, desafinava, parece que sugava a unção de volta, sabe? Então precisa ter um pouquinho de técnica. E vocês não, vocês são pessoas que, há muitos anos que eu acompanho, são pessoas que são muito bons naquilo que fazem, mas acima de tudo têm unção. Mas não seria ainda esse motivo pelo qual eu gostaria de fazer parte. E também não é porque vocês pregam muito bem, eu amo muito a teologia de vocês, aquilo que vocês pregam, mas é porque é uma igreja de integridade. A palavra integridade significa inteiro. Ser íntegro não é você fazer tudo certo, não errar. Ser íntegro é você não ser uma pessoa diferente, dependente do ambiente que você está. E essas pessoas que eu citei aqui são pessoas que eu conheço há mais de uma década, e eu sei que os homens que eles são aqui, eles são em casa, eles são nos negócios, eles são em todos os lugares. Então, eu entendo que homens de verdade, que são íntegros, eles gostam de andar com homens de verdade. Por isso, esse seria o principal motivo para eu querer estar aqui junto com a minha família, porque eu sei que é uma igreja feita de
homens e mulheres de verdade. Amém? Não estou puxando seda para vocês gostarem de mim, mas eu creio que eles jamais falariam isso deles mesmos, então eu senti pertinente reconhecer isso, porque vocês estão numa igreja em ótimas mãos de pessoas, além de ungidos, homens de Deus, de caráter, e isso é raro de achar hoje em dia. Isso é raro de achar. Às vezes a gente não percebe, assim como Jesus às vezes estava no meio do povo, eles não percebiam com quem eles estavam se relacionando, às vezes a gente não percebe. Mas eu estou aqui para falar para você que é raro, você está num dos lugares mais preciosos que existe nessa cidade, porque são feitos de pessoas de verdade. Eles são adeptos da mesma perspectiva nossa, que igreja não foi feito para dar lucro, mas para dar prejuízo. Então a gente, além de não tirar dinheiro da igreja, nós colocamos dinheiro na igreja, é isso aí, é isso que nós cremos, é assim que a gente faz. Nós também vemos de uma igreja que nós somos 100% voluntários, que nós acreditamos que a igreja é o lugar que a gente coloca dinheiro e não tira. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer uma mensagem para você essa manhã, que inclusive a hora que estava cantando a última canção, meu coração se alegrou, porque eu senti Deus testificando. E o tema dessa mensagem é: na palavra ele ensina, mas na mesa ele se revela. Na palavra ele ensina, na mesa ele se revela. Queria ler um texto com você que está lá no livro de Lucas, capítulo 24, 13. Eu vou ler alguns versículos aqui, a gente vai conversando. A gente vai começar Lucas 24, 13. Acredito que vai ser colocado ali. Lucas 24, 13. Se você quiser abrir comigo para ver que eu estou falando a verdade. Bom, eu vou lendo aqui, e se aparecer, vocês vão acompanhando comigo ali. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Se você puder orar comigo, por favor. Pai, nós te damos graças por essa manhã, porque o Senhor nos dará a oportunidade de estarmos reunidos com a tua família, com os nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, eu me recuso a falar nesse microfone, se não for para me submeter àquilo que o Senhor está dizendo, Pai. Por isso, nessa manhã eu me rendo totalmente a Ti, Senhor. Eu ofereço os meus lábios, a minha mente, o meu intelecto, o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu sei, Pai. Eu ofereço a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, para que o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos, porque só o Senhor sabe aquilo que eles precisam nessa manhã, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar. Eu me rendo a Ti, eu declaro que o Senhor é o protagonista dessa reunião. Não faz nenhum sentido estarmos reunidos aqui, se não for para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Por isso eu declaro, Pai, que enquanto nós falamos a respeito da Tua palavra, Senhor, enquanto nós partimos o pão, eu declaro, Senhor, que pessoas são curadas nessa manhã, curadas do seu corpo físico, toda dores na coluna, na região da lombar. Nós declaramos cura agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro cura agora, baseado no poder da Tua obra completa, Jesus. Nós declaramos cura sobre as mentes, aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Nós declaramos cura nessa manhã, Pai, sobre toda ansiedade. Nós declaramos cura sobre toda depressão. Nós declaramos cura, Senhor, sobre todo sentimento de rejeição, de abandono, todo sentimento, Senhor, que tem trazido tristeza ao coração dos Teus filhos. Nós declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque é impossível alguém ter um encontro com o Senhor e permanecer o mesmo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Então olha só, esse texto aqui ele fala sobre um episódio que aconteceu alguns dias após a ressurreição de Cristo. Provavelmente 3, 4 dias após a ressurreição de Jesus. E esse texto ele cita 2 discípulos que eles estavam no caminho de uma cidade chamada Emaús. Emaús é uma cidade, a Bíblia aqui mostra aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Se você olhar no mapa de Israel, uma cidade em sentido ao mar, ali, sentido a Tel Aviv. E na metade do caminho acontece
essa situação onde Jesus aparece para esses discípulos. E esses discípulos, a Bíblia não cita exatamente quem eles são, apenas um deles, Cleopas, não cita quem é o outro. Então, alguns teólogos acreditam que eles faziam parte dos 70 que Jesus mandou de 2 em 2, por causa da proximidade que eles tinham com os discípulos, com os 12. Alguns teólogos acreditam que eles eram um casal, porque eles estavam indo para a mesma casa. Então, enfim, mas isso não está explícito na Bíblia. O que a gente sabe é que eles eram 2 discípulos de Cristo. E o interessante é que enquanto eles estão caminhando sentido Emaús, eles têm uma pessoa que se junta a eles na caminhada. E o texto diz que era Jesus que estava caminhando com eles. E o primeiro princípio que eu vejo aqui é que muitas vezes o fato de você não perceber que tem alguém caminhando com você não significa que Jesus não está lá. Em momentos de crise, em momentos de solidão, em momentos de sofrimento, a gente tem a tendência de se sentir sozinho. Mas o fato de nós não percebermos que tem alguém do nosso lado não significa que Jesus não está lá. Existe uma promessa que Jesus liberou sobre nós antes dele ascender aos céus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, todo dia que a solidão bater, todo dia que a angústia chegar à porta do seu coração e parecer que você está sozinho, lembre-se que é impossível que o Senhor volte atrás uma palavra que Ele liberou. É impossível. O problema é que muitas vezes a gente valoriza mais a presença de um outro ser humano do que a presença do próprio Espírito Santo conosco. É a mesma coisa que eu sentar do lado do Tico e abrir meu coração para ele, conversar com ele e falar: Tico, eu me sinto muito solitário, cara. Não tem ninguém que se importa comigo, não tem ninguém que me ama. Quando eu mais preciso, não tem ninguém do meu lado. E eu estou falando isso do lado de alguém que me ama, que está do meu lado e que se importa comigo. Nessa de eu querer abrir o meu coração e mostrar o quanto eu estou sozinho, eu estou desonrando aquele que me ama e que está do meu lado em todo o tempo. E quantas vezes a gente está revoltado porque falta alguém do nosso lado e o Espírito Santo fala: mas e eu, meu filho? Eu sempre estive aqui. E o texto segue dizendo: e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha só, Cleopas estava tão envolvido com o cenário macro, ele estava tão preocupado com o que estava acontecendo, que aquilo ali fez com que ele não percebesse que estava ao lado de Jesus. Quantas vezes a gente está tão preocupado com o governo, quantas vezes a gente está tão preocupado com pandemia, quantas vezes a gente está tão preocupado com questões macroeconômicas, e a gente não percebe que nós estamos com Jesus. O meu coração se entristece em ficar rolando o feed do Instagram, ver as notícias no Globo.com, e aquilo começa a me afligir, a ponto de eu não perceber que eu estou com Jesus. E Jesus ainda, daquele humor dele, que Jesus é meu stand-upper preferido, número 1, o humor dele eu gosto muito. Ele diz: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? E eles responderam: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, o que ele era? Um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, eles provavelmente eram discípulos próximos, não dos 12, mas dos 70, então eles tinham uma proximidade com Jesus, eles andavam há muito tempo com Jesus, e quando eles foram falar para Jesus de Jesus,
quando eles foram apresentar Jesus para Jesus, eles apresentaram como um homem que era poderoso em palavras, em obras e um profeta. Você percebe que essas pessoas, mesmo andando com ele, depois de tanto tempo e de todos os milagres que ele fez e de tudo que ele falou, eles ainda não tinham entendido que muito mais do que um profeta poderoso em palavras e obras, ele era Jesus o Cristo. Jesus o Messias. E hoje uma grande parte das pessoas se relacionam com Jesus. Só que para uma boa parte das pessoas, Jesus é um profeta. Ele tem palavras poderosas. Ele faz grandes obras. Mas quantas pessoas se relacionam com Jesus, o Cristo? Porque Jesus é a figura humana, mas Cristo é o Messias, é o Deus encarnado. Então, mesmo eles andando com ele, eles não tinham percebido ainda que era Jesus o Cristo. É Cristo em nós, não é apenas o Jesus homem, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Então não basta apenas eu me relacionar com Jesus, eu preciso me relacionar com Jesus, o Cristo. Quando eu me relaciono com Jesus, eu fico ansioso, eu fico preocupado com o dia de amanhã, mas quando eu me relaciono com Jesus, o Cristo, eu não ando ansioso com aquilo que eu havia de comer ou beber, porque eu sei que Ele cuida de mim. Quando eu ando com Jesus, eu tenho medo da morte, porque eu não sei o que vai acontecer depois da morte, eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos, com a minha família, mas quando eu ando com Jesus, o Cristo, eu sei que ainda que eu morra, eu viverei para sempre, porque Ele é a ressurreição da vida. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje ele é o terceiro dia, desde tudo isso que aconteceu. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas provavelmente se você assistiu The Chosen, você deve ter percebido que o momento que Jesus ele vem para a terra, está acontecendo uma crise política, está acontecendo uma crise econômica, está acontecendo uma crise social muito grande em Israel. E quando esses discípulos eles continuam falando sobre Jesus, para Jesus, eles deixam claro por que eles estavam andando com Jesus. Porque nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Mas sabe o que era redenção para eles? Era ser liberto de Roma. Assim como foi do Egito, assim como foi dos outros povos que sempre quando eles pecavam eles eram escravizados, então eles pensavam que o Messias ele tinha que ser um guerreiro político. Ainda bem que hoje em dia não acontece mais isso, né, Deudo? Graças a Deus. Hoje os filhos de Deus, os cristãos, eles não estão mais esperando um Messias político. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. A gente não briga por política, a gente não polariza, porque nós sabemos que o nosso Messias, ele não é um Messias político. E uma outra coisa que me faz amar essa igreja, olha só, meu Deus do céu, Deus sabe que eu não estou puxando saco, mas é que eu amo vocês. É porque os meus amigos, eu nunca tive uma discussão com eles sobre os ismos que existem por aí. Eu nunca vi eles defendendo os ismos, os calvinismos, arminianismo, o esquerdismo, o direitismo, o lulismo, o bolsonarismo. Porque o mundo, ele te provoca, meu irmão, ele usa um imã para tentar fazer a gente escolher um lado que ele determinou que eu e você tem que escolher. Então, se você não vai para aquele lado, então você é do outro. Só que se você falar que não é nem daquele do outro, então você é isentão. Você é isentão. Ou qual que é outra palavra pejorativa que usa? Tem mais alguma? É o isentão. Só que olha que interessante, Jesus, ele vem num contexto onde aqueles que eram pró-Roma,
Por quê? Porque Roma é o seguinte, Roma, quando eles dominavam os lugares, ele falava, viu, vocês adoram os deuses que vocês quiserem, faz o que vocês quiserem, aí, ó, o meu negócio é o seguinte, vou fazer umas estradas para facilitar o comércio, e você só precisa pagar o meu. Só precisa pagar um pouquinho de imposto só, que é o que a gente gosta. A gente gosta de dinheiro e de comércio. Então, quem vocês quiserem adorar, o que vocês quiserem fazer, tá bom. E aí algumas das pessoas gostavam disso aí, porque eram comerciantes, eram pessoas que gostavam de produzir riqueza, e está tudo certo. Mas, do outro lado, você tinha religiosos, você tinha pessoas, e muitos deles de bom coração, que para eles, dar dinheiro a César era semelhante a você ofertar dinheiro, ou você ofertar alguma coisa para um ídolo, porque César era considerado, ele se achava um deus. Então, automaticamente, você tinha uma polarização que alguns eram pró-Roma e outros eram contra Roma. E o que eles queriam? Que o Messias, ele tinha que ser aquele que vai se juntar conosco para destronar Roma. Por isso que Jesus, a todo momento, ele é confrontado. Diga aí para a gente, essa moeda, a gente deve dar imposto ou não deve? Porque, dependendo da resposta dele, a gente sabia qual era o lado. Era pegadinha, toda hora. Dá ou não dá? O que a gente faz? Só que, toda vez que alguém vem querer me apertar, mas aí, você é calvinista ou arminiano? Você é direita ou esquerda? Toda vez que alguém vem me apertar, eu lembro do que Jesus disse para Pilatos. Quando Pilatos fala, aí cara, sai do muro, isentão, qual que é a tua? Os caras estão falando que você está querendo destruir, acabar com Roma e tal, mas eu não vejo nada em você. Qual que é a tua? Você é deles ou você é dos nossos? Você é o rei dos judeus, quem que é você? Aí Jesus olha para Pilatos e diz, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Se eu fosse chamado para ser político, provavelmente eu ia escolher um lado e ia militar. Porque é uma função, é um trabalho. Estou dizendo que você não tem os seus direitos cidadãos, está tudo certo. Também voto, tenho minhas preferências. Mas eu fui chamado para ser um embaixador do reino de Deus na terra. E o meu reino não é desse mundo. O meu reino, ele não consiste em escolher o melhor governante para o país. O meu reino consiste em um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se eu não creio que o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar e converter o coração das pessoas, eu acho que no meu intelecto e na minha habilidade política eu vou convencer alguém. E eles estavam tão engolidos pela política e pela necessidade de se libertar de Roma, que eles não perceberam que o Cristo estava com eles. E eles continuam contando, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ou seja, as coisas aconteceram exatamente do jeito que Jesus disse. Eles disseram que as mulheres foram lá, vieram contar o que não tinha visto, os homens não acreditaram nas mulheres, tiveram que ir lá conferir. Só que porque Jesus não apareceu para eles na hora, porque eles não viram a materialização de Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram para casa. Jesus tinha dito para eles, fiquem em Jerusalém. Em Jerusalém. Jesus disse exatamente como tudo iria acontecer, mas porque eles não viram Jesus materializado ainda, eles não creram. Quantas vezes, meu irmão, você já viu a mão de Deus na sua vida? Se eu fosse pedir aqui para você contar um testemunho, todos vocês certamente teriam pelo menos uns 10, no mínimo, para contar. Quantas vezes Deus já foi fiel na sua vida, quando você pensou que ia perder sua vida e hoje você está aqui? Quantas vezes Deus foi fiel na sua vida, você pensou que não teria dinheiro nem para comer e hoje você está aqui? Quantas vezes você achou que aquele trauma, aquele abuso, aquele abandono, aquela traição nunca mais seria curado, mas o choro durou aquela noite, a alegria veio pela manhã e hoje você está aqui?
Só que o fato de talvez hoje, algumas evidências que a gente gostaria de ter, elas não estão aparecendo. Talvez a conta não está paga, talvez eu não casei, talvez eu não tive filhos, talvez por algum motivo que eu não estou vendo algo materializado, eu simplesmente me esqueço daquilo que Jesus me disse. Daquilo que Ele já fez. Não é porque você não está vendo que Ele não está aí. E aí Jesus, acho que cansou de ouvir tanta conversa e fala: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Por isso a importância de nós nos relacionarmos com a Bíblia. Por isso a importância de nós termos um lugar onde a palavra de Deus ela é pregada. Porque é nesse ambiente que a gente começa a lembrar de tudo aquilo que foi dito pelos profetas, pelos apóstolos. E toda interferência externa, e todas as notícias, e todas as aflições, as angústias, o medo, a ansiedade, eles começam a cessar. E de repente Jesus começa a explicar para eles, mais uma vez, aquilo que ele já tinha gastado todo o seu tempo na terra explicando. Só que Jesus ele é tão bom, mas tão bom, que ele não tem problema de repetir para a gente quantas vezes for necessário, até que os nossos olhos se abram. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus veio pregando para eles uma boa parte no caminho. E o coração deles estava aquecido com aquela palavra. Enquanto a sabedoria desse mundo, a inteligência desse mundo que é caída, demoníaca, ela nos traz medo, angústia, aflição. Quando nós ouvimos a palavra que sai da boca de Deus, a pregação das Escrituras, o nosso coração se aquece, a esperança retorna, o sol começa a raiar, o sol da justiça aponta ao horizonte. Mas olha que interessante, enquanto Jesus pregava para eles, o coração deles aquecia, mas ainda assim eles não tinham percebido que era Jesus. Porém, quando eles sentam-se à mesa para ter um momento de comunhão, para partir o pão, quando Jesus pega aquele pão, agradece, e ele parte o pão, somente ali os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que aquele é Jesus, o Cristo. Por mais que a mensagem ela aquece o nosso coração e ela é poderosa, mas a revelação de Jesus nós temos no partir do pão. As melhores mensagens que eu já ouvi e que eu já preguei na minha mesa nunca foram
em uma plataforma, sempre foram numa mesa. Porque é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. Veja bem, fazia parte da tradição judaica se assentar à mesa e partir o pão para comer junto. Mas ninguém parte o pão como Jesus faz. O partir do pão de Jesus é diferente. E o texto termina dizendo que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja convosco. E essa manhã o Espírito Santo diz para você: paz seja convosco. A paz, ela não é um sentimento que às vezes você está sentindo e alguém vem e faz alguma coisa com você e tira a sua paz. Em Cristo Jesus é impossível alguém tirar a sua paz. Então nunca mais diga: fulano tirou minha paz, está tentando tirar minha paz. Porque a paz, ela é a presença do príncipe da paz em você. E o partir do pão, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, naquilo que nós temos como fé, que ele é um dos 4 elementos que são imprescindíveis para que uma igreja ela seja uma igreja bíblica cristã. É o que está lá no livro de Atos, capítulo 2. É uma igreja onde ela é estabelecida na doutrina dos apóstolos, não é do apóstolo fulano, ciclano, beltrano, é dos apóstolos. É uma igreja que há comunhão ali não é estar junto, é koinonia, é mais do que estar junto, é koinonia. A dor do Tico é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Então eu choro com os que choram e eu me alegro com os que se alegram. Quando a gente sabe que tem um irmão doente, quando a gente sabe que tem um irmão passando necessidade, não é vamos orar, mas eu senti dentro de mim como se fosse eu, como se fosse o meu pai, como se fosse o meu filho. Isso é koinonia. Terceiro, o partir do pão. A igreja de Cristo do primeiro século, ela era conhecida por partir o pão de casa em casa. E por último, perseverar na oração no templo. Hoje para nós, para a maioria, eu sei que aqui não é assim, mas para a maioria dos cristãos, eles acham que igreja é ir num templo. E não que não seja importante, mas é uma parte do que é ser igreja. E a mesa ela é tão importante, mas tão importante, o que eu quero concluir com você, meu irmão, é que a mesa da comunhão ela é tão importante, mas ela é tão importante, que Deus não criou a mesa para a gente matar a fome de comida. Você sabia disso? A mesa ela não foi criada por Deus e ela não é tão falada na Bíblia por ser um lugar que a gente mata a fome de comida. A mesa é um lugar para a gente matar a fome de comunhão. Tanto é verdade que a Bíblia diz que nas bodas do Cordeiro ele vai preparar uma mesa para nós. Mas um corpo glorificado precisa de comida? Então, se nós não precisamos de comida, por que ele vai preparar uma mesa para nós? Porque a fome que eu e você nós temos é fome de comunhão. E quantas vezes a gente se assenta na mesa com a nossa família ou com os nossos amigos e a última coisa que nós estamos pensando é na comunhão. Quantas vezes a gente se assenta para comer com as pessoas e cada um fica no seu celular e a gente está sendo injusto com aquele utensílio que Deus colocou para ser um ponto de conexão na nossa comunhão. A mesa é o principal meio de Deus para impedir que as nossas relações sejam 100% online. Você sabia disso? A gente pode orar um com o outro online, a gente pode assistir uma pregação online, a gente não consegue partir um pão online.
a mesa da comunhão é uma proteção para que as nossas relações não se esfriem ainda mais. Então, mesmo que a gente venha até o templo, mesmo que a gente assista pregações, e de fato elas falam conosco, e é maravilhoso, eu amo isso, eu amo ouvir, eu amo pregar, e elas aquecem o nosso coração, mas isso não é suficiente para que Jesus ou Cristo seja revelado a nós. Porque o Senhor, Ele escolheu ser repartido entre nós através do seu corpo. Não é que Ele não pode fazer isso, mas quando Ele faz isso sem ser através do corpo, o que Ele fala? Ele fala, se junta no corpo. Quando Ele encontrou Saulo no caminho de Damasco, o que Ele falou? Cara, corre para você se juntar com o corpo. Porque existe algo sobrenatural na comunhão e no partir do pão, que só ouvindo a mensagem na igreja não pode trazer. Só que a gente muitas vezes se esquece que a nossa casa ela é uma extensão do reino de Deus. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava saindo com a Thaís, com a minha esposa. Cadê a Thaís? Está lá atrás, acho que é meu filho. Eu estava saindo com ela para a gente fazer alguma coisa e de repente eu recebi uma ligação. E é difícil a gente receber uma ligação hoje em dia, né? Hoje em dia eu ligo para alguém e já até peço desculpa. Falo, ô Andrezão, desculpa te ligar aí, cara, eu precisava falar um negócio engraçado, né? Porque, pô, o que você está me ligando? E manda mensagem, né? E eu recebi uma ligação de uma moça. Ela falou, pastor, você está ocupado agora? Eu falei assim, eu estou saindo, tenho um compromisso. É que eu precisava muito de você, é uma questão de vida e morte. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? É o seguinte, minha prima, ela tentou tirar a vida dela, tentou cometer suicídio, a gente conseguiu chegar a tempo e tal, ela está desesperada, a gente não sabe o que fazer. E eu até sugeri para ela, vou ser sincero com vocês, tá, meu irmão? Não adianta eu querer pagar de herói aqui, porque eu não sou, tá? Eu até sugeri para ela, você tentou falar com o pastor tal, e com o fulano e com o Beltrano? Porque eu estava saindo de casa e tal, e não é aquele tipo de coisa assim que você fala, que legal, né? Vamos resolver um problema de suicídio aí, né? Talvez se ela falasse assim, pastor, Deus tocou no meu coração para dar uma oferta, você está em casa aí, talvez ela fale, minha irmã, estou aqui orando, buscando a Deus. Mas naquele caso eu falei, meu pai da glória. Ela falou, não pastor, mas eu senti no coração que tinha que ser com você. Eu falei, rapaz, aí me pegou, né? E aí a gente falou, não, então tá bom, vem aqui em casa, traz ela aqui em casa que a gente vai conversar. E aí a gente abortou a missão, nós preparamos uma mesa, e recebemos a prima, a moça que me ligou, e a outra moça. E nisso a gente começou a conversar. Começou a conversar, e ela começou a explicar tudo aquilo que, enfim, que estava acontecendo. E ela contou que já foi várias vezes na igreja, que já frequentou a igreja, participava da igreja, mas estava numa situação assim, assim, assada, etc. E nisso começamos a orientar ela, a conversar, e etc. E aí minha esposa, eu costumo brincar, né, que eu prego e ela ora. Então, a Thaís, ela flui muito no ministério profético. Então, assim, eu por muito tempo, eu queria ser igual ela, assim, porque eu orava pelas pessoas, a pessoa ficava aqui, assim, sabe? Tipo, presbiteriano, assim. E ela orava, a pessoa já começava a chorar e caía. Eu falei, rapaz, mas o que tem de diferente, né? Mas eu entendi que Deus opera em nós de maneiras diferentes, né? Então, ela começou a orar, foi muito poderoso. E no final, essa moça falou pra gente assim, eu nunca tinha entrado na casa de um pastor. Já participei de muita igreja, já fui muito culto, mas eu nunca tinha entrado na casa de um pastor. Eu nunca tinha comido na mesa de um pastor. E aquilo ali me espantou, porque eu falei, rapaz, mas então por que Deus me deu essa casa? Onde que nós estamos? Onde a minha casa, que deveria ser a extensão do reino de Deus, uma mesa preparada para os meus irmãos, eles não têm acesso. Quando eu fui morar em Umuarama, igual o Tico falou, a gente foi para implantar uma igreja lá, e o Espírito Santo falou para mim, escolha uma casa que você possa receber as pessoas, porque essa será uma casa de cura. Eu só achei uma casa de 4 quartos lá, e era um valor que eu não estava muito afim de pagar, mas eu falei, mas amém, que seja essa casa. E em um ano que eu estou lá, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já recebi, quantas pessoas sentaram na minha mesa. Pessoas daqui de Curitiba que vão lá para ter um tempo com a gente, e pessoas de lá, que a gente serve a mesa a eles. Então perceba que
O problema das pessoas hoje em dia não é mais assistir um culto, participar do culto, ou ouvir uma mensagem, mas hoje as pessoas estão com fome e sede de comunhão, de partir o pão, porque é no partir do pão que os nossos olhos se abrem, é no partir do pão que as pessoas que me veem domingo, me vê pregando domingo após domingo, eles veem a revelação da minha mensagem na prática. Por isso, meu irmão, o chamado do Senhor para você nessa manhã é: comece a partir o pão mais e mais. Se você tem uma mesa preparada, sirva ela para os seus irmãos. Se você é um irmão e está só, e não tem uma mesa para partir o pão, abra o seu coração. Porque às vezes é isso que falta para nós, simplesmente falar. Às vezes a gente quer que as pessoas nos achem, mas se a gente não comunica, como eles vão saber? Mas eu declaro em nome de Jesus que o MAP, além de ser reconhecido como uma igreja que tem um louvor ungido, uma mensagem poderosa, é uma igreja onde nós partimos o pão. E as pessoas têm um encontro, têm uma revelação de quem Jesus é. Em nome de Jesus eu declaro isso profeticamente. Em nome de Jesus. Pessoas dessa cidade que já percorreram várias igrejas e já assistiram várias pregações, vai ser no partir do pão que tudo aquilo que eles ouviram a vida inteira vai fazer sentido. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. No Éden, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto proibido e os olhos deles se abriram para aquilo que era mal. Os olhos deles se abriram a ponto deles verem a nudeza um do outro, a ponto deles sentirem vergonha, sentirem culpa. Mas quando Jesus ele vem, ressuscita, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, se assenta na mesa com eles. Naquele momento que Jesus parte o pão, agora os olhos deles se abrem novamente. Mas desde então, o Senhor agora nos dá a oportunidade para que os nossos olhos se abram para a beleza de quem Ele é. Então eu declaro em nome de Jesus que os seus olhos são fechados para tudo aquilo que é mal, para tudo aquilo que é pecado, para tudo aquilo que traz vergonha, para tudo aquilo que traz culpa, para tudo aquilo que traz condenação. E em nome de Jesus os seus olhos se abrem para aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é irrepreensível. Os teus olhos se abrem agora, não para aquilo que você consegue enxergar fisicamente, mas os seus olhos se abrem para aquilo que você consegue ver profeticamente. Por isso tudo aquilo que é necessário para o cumprimento do teu propósito nessa terra, o Senhor já liberou, o Senhor já te abençoou, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e os seus olhos se abrem para a beleza dEle, por quem Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. Jesus, Ele é aquele que nos conduz, ensinando-nos como viver uma vida santa, justa e piedosa. O Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos ensina, e aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, os nossos olhos se abrem para essa realidade, para a realidade da nossa nova criação, para a realidade do reino de Deus manifesto e estabelecido nessa terra. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que nós somos daqueles que partem o pão, nós somos a igreja do Senhor nessa terra, Pai. Nós vivemos na doutrina dos apóstolos, nós não vivemos na nossa própria doutrina, nós somos aqueles que temos comunhão uns com os outros, nós partimos o pão uns com os outros e nos reunimos no templo para adorar, para orar, Pai. Por isso eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre esse lugar, Pai, que nesse novo tempo a cidade corra para perto dos teus filhos, não necessariamente para se reunir num templo, mas correr para as mesas, Pai. Eu declaro que os vizinhos correrão para as mesas, os colegas de trabalho correrão para as mesas, eles correrão para um lugar de comunhão, e a fome de comunhão e o desejo por aquilo que é eterno só vai ser saciado na mesa, no partir do pão, quando os olhos se abrem, quando o Senhor se manifesta e o Senhor diz: paz
seja convosco. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz ela vai além do entendimento, é no meio da luta, é no meio da doença, é no meio da depressão, é no meio da ansiedade, é no meio do desemprego, é no meio da falência, é no meio do divórcio. A minha paz é suficiente para você, meu filho, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Aleluia, obrigado.